Fala, Culupiras! Estamos de volta. Falei Culupiras, parecendo um Cebolinha, mas é Culupiras. O Cebolinha também precisa ter a acessibilidade dele garantida. Falando em tradutor, né? E uma pessoa que tem dificuldade com a fala, hoje vamos ter um acesso a claro. uma outra deficiência também que tem dificuldade com fala, porque não é todo mundo que tem acesso, né? Com certeza, né? E a gente vê as pessoas que, às vezes, as pessoas surdas, né? Que é uma deficiência, a primeiro impacto, invisível, né? Você chega, você olha pro cara, eu encontrei ele com intérprete, eu não sabia quem era o surdo. Olha que coisa, né? Olha que legal. E, cara, foi um papo maravilhoso. É o cara, assim, que eu quero manter na nossa agenda dos Culupiras pra gente sempre estar batendo um papo. Então, É mesmo? Você entrevistou ele pra onde? Pro Caminhos da Inclusão, que é a nossa websérie. Né? E o tema é... Justiça. O tema era acesso à justiça. E o Guilherme foi atrás de quem, Guilherme? Do Cláudio. Cláudio. Cara Júlio. que sabe muito. Sabe muito. Vou dar um pequeno spoiler. Ele é tetraplégico, primeiro tetraplégico procurador. Isso, é o primeiro. Da República. Isso. E não passou com cotas, tá? Não, a nota dele não, foi tão não. alta que ele não precisou usar as cotas. E ele não quis, inclusive. E é importante dizer que o Cláudio foi eu que ajudei ele a estudar para ele entrar na UNB, viu? Ah, é? Claro que não. Eu tentei desviar ele, mas eu levei ele no fundão, mas Não teve jeito. ele escapou. Então, espero que vocês gostem do episódio. Então vamos puxar o episódio? Vamos? Então vai, hein? Como é que puxa em livros? Só faz, né? Pezinho pra trás, né? Tem que ser rápido, senão o elevador vai embora, seus burros. Aí, trabalho. Por que tu me botou no elevador de serviço? Eu sou carrinho por acaso? Com certeza, pô. Tu vai conhecer um cara muito gente boa, viu? Ô, você é burro, ele é surdo, pô. Vou te ensinar a mãe, aprende. É assim, ó, que a gente faz. Tu tá fazendo isso aí pro cara ver lá dentro. É, pô. E o Gustavo? Tá mandando um áudio pro Gustavo? Para, porra. Você tá me atrapalhando. Aí tá te chamando de burro, pô. Quando a gente foi passar na folha, ele te chamou de burro. Tudo bom? Boa tarde, meu nome é Gustavo. Eu sou surdo, profundo. Eu tive uma doença chamada meningite. E com um ano eu peguei essa doença. E desde pequeno, com 10 anos, eu comecei a fazer fonoaudiologia. Eu gosto de pintar com a tinta a óleo, porque antes eu sou muito curioso, então eu comecei a ver nas revistas. Então peguei esse hobby e comecei a treinar, nunca fiz curso nem nada, fui aprendendo sozinho. Tive interesse, ideia e começar a desenhar desenhos abstratos. Esse quadro é o Inocente. Significa o quê? Esse quadro, no geral, eu estava pintando, então eu estava muito triste. Por fora eu estava feliz, alegre, que é esse quadro, né? Quer dizer, mas por dentro eu estava muito triste. O que significa isso? Que é esse, entenderam? Então virou esse quadro. Se chama um desenho abstrato esse. Antes eu estava fumando maconha, porque é vermelho. Os olhos. Na verdade, comecei a estudar, não tinha intérprete na minha escola, então era o único surdo numa turma com vários ouvintes. Então era o único, então não tinha intérprete, então era muito difícil a comunicação. A professora explicava, mas eu não conseguia ter uma... O meu colega, ele me ajudava, então me ajudava em casa, meus pais me ensinavam também.
português, principalmente a língua portuguesa, que é muito difícil para mim, mas matemática é fácil, mas o português para mim era mais difícil, então eu precisava de um acompanhamento. Quando a gente fala acesso à justiça, é um direito, ele é muito mais amplo que apenas você conferir a acessibilidade, né, da pessoa de ir a um tribunal, né, ela tem um contexto muito mais amplo que isso tudo. O acesso à justiça envolve tanto o acesso de entrada quanto o de saída. Então, muitas vezes, esse acesso de entrada, que é o de possibilitar as pessoas irem ao judiciário para ver um direito reconhecido, tem uma antessala que é justamente a consciência de ter e existir esse direito, que é o que falta. Isso decorre de um processo educacional do país. E a justiça, efetivamente, ela como um poder público, ela tem que criar meios para que a pessoa tenha condições de ter o direito dela reconhecido. Ele é alfabetizado, né? Provavelmente ele tem amigos surdos que têm uma dificuldade maior por conta dessa falta de alfabetização tradicional, vamos dizer assim, né? Se ele assim, acha que essa questão fez diferença também na vida dele? Sim, porque eu aprendi desde pequeno, meus pais me ensinaram, então, a escrever, cara, desde criança, na caligrafia. Então, escreve a casa bonita, a casa grande, os coloridos, sinais. Então, fui aprendendo isso com meus pais, então fui aprendendo, então, assim, foi muito bom. Mas aí, graças a eles, eu sou quem eu sou hoje. Na verdade, eu sofri muito preconceito. Alguns ouvintes, quando eu encontrava, a minha voz é diferente, então as pessoas se assustavam, falavam, você é surdo? Aí fingia e tal, e começava a se afastar de mim, porque isso é preconceito também. Então, quando eu queria me incluir num grupo de ouvintes, às vezes eles me excluíam, naturalmente. Por causa do preconceito, até hoje é assim. Os surdos sofrem, infelizmente, até hoje, até agora. Se nós temos a Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e a Lei Brasileira de Inclusão, que é a Lei 13.146/2015, elas já fornecem muitos elementos para que a pessoa já tenha consciência do universo de leis, né, de atos normativos, que ali podem ter uma regulamentação e complementação. Então, ali na Lei Brasileira de Inclusão temos o benefício da LOAS, que é previsto, mas aí, puxando ali, tem um regulamento próprio do INSS que trata sobre isso, como a pessoa deve requerer. Então, são coisas que com a internet hoje elas possibilitam esse acesso a essa informação. E a partir dessas leis já tem uma abertura para um leque ou outro de explicações, né? Então, quando meus pais estavam vivos, eles que cuidavam de mim, eu morava junto com eles. Aí eles ficaram doentes, eles tiveram câncer, então eles faleceram. Então eu fiquei sozinho, meus irmãos, eles venderam a casa, os bens, cada um foi para um lado e eu vim morar aqui sozinho, né? Ninguém me ajuda e tal. Na verdade, hoje, o mercado de trabalho é muito difícil, porque eu vou em algumas empresas e não consigo a vaga de emprego. Eu sou um profissional, entrego meus currículos, tenho uma proposta boa e tal, mas fala, não, eu vou te dar, vou te chamar, mas ele sempre exclui. Pelo fato dele ser surdo, ele sempre, vou te chamar e tal, tem essa promessa, mas nunca me chama. Então eu não consigo, é muito difícil pra mim.
Tem algumas pessoas que têm deficiência simples, que às vezes não tem o dedo e tal, mas consegue. E eu que sou surdo, eu sempre fico no final da fila, eu sempre sou o último. Então eu nunca consigo. Tem essa barreira. Quando meus pais morreram, eu fiquei vários meses, anos, eu não sabia que tinha direito. Foi um amigo meu surdo que falou, ó, você tem um direito. Aí eu falei, ah, então tá. Aí eu peguei e entrei com processo, mas antes eu não sabia. Faltava informação, então eu não sabia nada. E ninguém me falou. Então eu peguei, me assustei e falei, ah não, eu tenho esse direito, então eu vou atrás. Aí eu fui atrás das informações. A pessoa não precisa acionar o judiciário para buscar a efetivação do direito dela. Tendo interesse, né, em que aquele direito seja efetivado, ela pode, ela mesma, por exemplo, numa escola, né, eu preciso de uma sala adaptada para me acolher junto com os demais colegas. Então, assim, essas situações elas podem ser inicialmente conversadas, né, a partir de uma conversa em que possa chegar numa composição. Se não houver, aí nós temos que partir para um judiciário. Nós temos vários direitos, como a isenção de imposto, para aquisição de veículos, para aquisição de adaptações. Esses direitos, a pessoa requer ao poder público a isenção, munindo de toda a documentação que precisa. E aí, não tendo esse direito garantido, ela vai ao judiciário, que tem o papel de dirimir esse conflito que gerou entre um interesse e o outro. E aí vem o judiciário no papel disso. Para um ingresso numa escola, a mesma coisa. Então nós temos que primeiro não usar o judiciário, nós temos que primeiro tentar de alguma forma harmônica, né, de forma consensuada, que aquela instituição, seja pública ou privada, observe o direito que está consagrado na Constituição, está consagrado na Lei Brasileira de Inclusão. Nos locais onde você foi não tinha intérpretes? Não tinha. Eu fui com um amigo sul também, ele é oralizado também. Ele conhecia como funciona o sistema e tal, para mim ter o direito. E nós fomos juntos. Então a gente entrou com a documentação, com os processos, no passo a passo, para poder conseguir entrar. Eu entrei na justiça, do governo, o processo está rolando. Mas é possível porque ele tem o direito à pensão, porque ele é surdo, mas ele tem capacidade. Eu fui no RH da empresa, onde que recebe a pensão, fiz os documentos, fiz o pedido para marcar, para poder ter o direito, né? Como eu sou filho, da pensão pós-morte. Se tivesse o intérprete seria muito melhor, seria muito mais claro. Sem intérprete é muito difícil. Então a gente não consegue. Não tem como... A informação não chega clara a mim. Então seria melhor para mim. Já tem as associações representativas, né, de vários segmentos. Nós temos as pessoas com nanismo, temos pessoas cegas, né, surdas, visão monocular. Então tem um universo de entidades que já exercem esse papel de lutar pela defesa. E são segmentos que buscam efetivamente a defesa do interesse mais direto à sua própria condição. É claro, no aspecto geral de pessoa com deficiência, nós temos que falar em um universo muito grande. Até a própria convenção reconhece que é um conceito em evolução. E ela é um conceito em evolução porque ela envolve uma série de outras coisas, porque o que hoje é uma deficiência, amanhã não pode ser uma deficiência.
se você olhar o conceito da convenção e o conceito legal, porque ela está atrelada nesse conceito a questão do impedimento a uma barreira de participação plena e efetiva na sociedade. O Ministério Público Federal é uma importante instituição nesse papel. A Defensoria Pública, ela também ela tem um papel fundamental para dar suporte àquelas pessoas em condições de vulnerabilidade e atua em aspecto coletivo também. O próprio judiciário, ele tem que criar meios para facilitar que essas pessoas que lá uma vez estão com a causa, como por exemplo, você entra com a ação e aquela pessoa tem o direito dela resguardado de ter prioridade na tramitação daquele processo. Porque aquele processo, muitas vezes, ele se refere ao atendimento das suas necessidades mais básicas, de garantir o mínimo existencial daquela pessoa. O sonho que eu tenho agora, o futuro é entrar num grupo de surdos. Eu tenho um amigo que ele é surdo. Ele é de Caxias do Sul. E tem um grupo de surdos lá de moto, lá tem. Aqui em Brasília não tem, então isso é interessante. Mas futuramente eu quero criar um aqui em Brasília. Não no momento agora, mas eu quero. Participo de um grupo de Jeep, da galera do Jeep. Me divirto, a gente vai para as cachoeiras e tal, fazer algumas trilhas. Eu vou te falar a verdade, agora eu fiquei puto agora, sabia? Porque o que acontece? Eu sou surdo das mãos, minhas mãos não mexem, eu não consigo fazer libras. E cara, você é um cara muito bacana, velho. Eu queria ter mais facilidade para estar contigo, bater um papo. Porra, cara, eu vou te falar, o cara é gente boa demais, velho. Deve ter um insulto que eu teria vontade de matar, mas isso aqui não. Eu atuo nessa parte de deficiência há mais de 20 anos como procurador. E é uma situação muito difícil você se posicionar, porque o universo é muito grande de deficiência. Então você tem que, às vezes, lidar de uma forma mais genérica para poder alcançar todo mundo. Se você for atuar de forma segmentada, você acaba causando um prejuízo para outras deficiências que também merecem um respaldo. Então nós temos que ter muito cuidado na lida desse tema, porque nenhuma deficiência é igual à outra. Nenhuma. E às vezes a mesma deficiência, como o meu caso é tetra, como você também é tetraplégico, a sua deficiência é diferente da minha. A minha envolve outros cuidados que a sua não exige e não requer. Então, nós não podemos ter, às vezes, uma visão de tratar de forma linear, uniforme todo mundo. Nós temos que buscar no aspecto universal, né? Pô, cara, viu aí o Gustavo, né? Também o Lucas estava com a gente também, o intérprete é um cara também muito bacana. Então esse foi um episódio que eu tenho muito prazer em fazer também, entrevistar. Infelizmente eu sou mudo das mãos, né? Como eu falei lá, porque é um cara que eu queria saber Libras para mim ter um contato mais próximo dele, né? Sem precisar do intérprete, né? Mas a gente vai usando a tecnologia ao nosso favor também. Exato, e lembrando que nossa série está toda traduzida para Libras, né? E tem legenda acessível também. Então não tem desculpa para você não assistir e não mandar pro pessoal, né? Exatamente, manda para todo mundo aí. Galera, aqui não tem preconceito não, quem não tem deficiência também, assista que vocês vão gostar também, porque vocês precisam saber também, até para respeitar o direito do próximo. É isso. Não é não?